Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Você pode se assentar. Queria pedir para acender essa primeira luz aqui da frente. E agora eu queria conhecer você que nos visita pela primeira ou segunda vez. Pode dar um tchauzinho aqui para a gente? Nossa equipe tem um presente para você. Seja muito bem-vindo, meu irmão. A gente tem a alegria de te receber aqui hoje. A nossa equipe quer te conhecer um pouco mais e entregar uma lembrancinha da nossa igreja para você. Amém? Gente, então, vamos para o nosso momento de palavra. O título da mensagem de hoje é Até que Deus nos encontre. E eu quero começar falando um pouco sobre indiferença. E aqui eu preciso que você seja honesto consigo mesmo e comigo que estou aqui. Eu queria te perguntar se alguma vez na vida você já se viu indiferente diante de alguma situação. Levanta a mão para eu ter uma ideia. Glória a Deus, pessoal, gente como a gente. E a indiferença, ela é algo que é normal. Afinal, se a gente não fosse indiferente com algumas coisas, a gente não conseguiria existir, a gente não conseguiria viver, a gente ia estar preocupado com coisas que a gente não tem o poder ou a gente não pode intervir num momento determinado. Mas o problema é quando a gente se torna indiferentes com as coisas de Deus, com aquilo que Deus precisa que o crente se posicione, precisa que você se importe, precisa que você não seja diferente diante dessa situação, ou diante de algo. E Deus nos chama a esse lugar de obediência, esse lugar de resposta. Mas a pergunta que fica é como a gente deixa de lado essa indiferença com as coisas de Deus. E aqui eu preciso que você tenha isso em mente. A indiferença ela não é uma ausência de emoção, mas ela diz respeito a uma ausência da presença de Deus. Então, quando eu estou indiferente com algo espiritual, quando eu estou indiferente com algo que Jesus precisa que eu me importe, na verdade eu estou sendo indiferente, ou eu estou fugindo da presença de Deus, eu não estou tendo a noção, a convicção que Deus está presente, que Deus nos vê e que Deus se importa com aquilo que Ele te pediu para fazer e se importa com aquilo que Ele confiou nas tuas mãos. E aqui, queria que o Tiago projetasse uma imagem, eu geralmente não faço isso, mas hoje vai ser um pouco diferente. E eu quero ler, é uma imagem eu não sei se ele projetou ainda, mas é uma imagem de um torso, uma estátua, e é uma estátua que está no Museu do Louvre. Se você não sabe o que é um torso, é a parte que vai daqui debaixo do pescoço até o início da cintura, e é uma escultura, e existe uma poesia sobre essa escultura que diz assim: não conhecemos o seu rosto, no qual as pupilas residiam, porém o teu torso arde como uma luminária, em que o teu olhar mais tênue se detém, fica e brilha. Se não leve reflexo da curva, não te cegaria, nem no sorrir, nem no giro dos quadris. Seria apenas uma pedra deformada sob ombros de uma diáfana derrocada pelos pelos da fera, não brilharia e nem teria toda a sua forma rompida como uma estrela. Lugar não haveria que eu não te veja, precisas mudar a tua vida. Acho que nem precisa projetar mais, mas o importante é que você entenda que essa escultura ela não tem um rosto, ela não tem uma face, ela não tem os olhos ali, mas pelo fato dela não ter o rosto, não ter os olhos, o autor, numa linguagem poética, ele se sente observado por aquela estátua, porque aquilo ganha uma conotação transcendente, aquilo ganha algo que vai além daquilo que ele consegue compreender e além daquilo que ele consegue enxergar, porque a face não estava ali presente. Então é como se o rosto, ao observar essa imagem aqui, boa. Então é como se o rosto observasse o autor de uma forma que ele não conseguia escapar. E a conclusão que ele chega é: preciso mudar a minha vida. Ou seja, ele não conseguia escapar daquele olhar, ele não conseguia fugir daquela presença. Por isso, aquilo eliminou a indiferença do coração dele. E a conclusão que ele chega com tudo isso é: eu preciso mudar a minha vida, porque estou sendo observado, porque tem algo que vai além do meu entendimento que me vê.
E é assim com Deus também. Deus nos vê, Deus nos observa, e o que é importante de entendermos que o mais importante, o mais relevante não é o olhar que nós temos para Deus, mas é o olhar que Deus tem para nós. São os olhos de Deus que nos chamam a mudar de vida. São os olhos de Deus que nos observam onde quer que nós estejamos. É por isso que o livro de Jonas é um livro tão importante, tão relevante, porque Jonas era um profeta e ele não só fugiu de uma missão, mas ele fugiu de um olhar, ele fugiu da presença de Deus. E muitas vezes nós fugimos da presença de Deus e a gente nem percebe essas coisas, a gente não tem essa convicção porque no nosso coração já está instaurado, já foi plantada uma indiferença. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Nós leremos o capítulo inteiro. Então, Jonas, capítulo 1. O texto diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Aqui eu preciso fazer uma pausa, preciso que você entenda o contexto dessa passagem. Jonas, ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer profeta, porque no reinado de Jeroboão II, ele fez uma profecia, Deus falou com ele, e ele profetizou o avanço do reino de Israel. E a vitória do reino de Israel contra um reino muito relevante que estava ali oprimindo o povo de Deus. E essa profecia se cumpriu. E no cumprimento dessa profecia, Jonas, ele meio que virou um herói nacional, porque o povo estava sofrendo, o povo estava num período de dificuldade. Deus levantou um profeta, esse profeta deu uma direção de Deus e a palavra se cumpriu. Então Jonas, ele tinha essa fama, ele era um profeta, ele era um homem de Deus, e ele foi levantado por Deus para pregar contra Nínive, que era a capital da Síria, um império sanguinário, um império que dominava toda uma região, um império que era contra os judeus, atacava os judeus. E nesse contexto, Deus chama Jonas para profetizar contra Nínive, contra o império assírio. E é muito importante a gente entender que os judeus, eles tinham essa falta de empatia com o Império Assírio, porque eram duas regiões que estavam em conflito. Então, os judeus não gostavam de Nínive, não gostavam do Império Assírio, mas mesmo assim, Deus decidiu levantar um homem, decidiu erguer um profeta que já era relevante à nação, então não era qualquer pessoa que chegou e, Deus está me chamando para falar contra esse povo e vocês estão comigo aqui, vocês vão me apoiar nisso. Não, ele já tinha uma validação do povo de Israel, ele já era um profeta validado, ele já tinha feito uma profecia, a profecia tinha sido cumprida, Deus já tinha dado uma palavra para ele. E nesse contexto, nesse cenário, Deus chamou Jonas para profetizar contra Nínive. E é uma cidade que foi fundada pelo Nimrod, talvez você conheça esse personagem bíblico, foi o mesmo que construiu a Torre de Babel, arquitetou toda a construção da Torre de Babel, e esse mesmo cara foi que fundou ali o Império Assírio, fundou a cidade de Nínive. Então já tinha toda uma questão também da cultura judaica, já tinha ali os escritos, eles já sabiam da maldade daquele povo, e a palavra vai dizer ainda no versículo 2, Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. E aqui a gente vê a primeira diferença, o primeiro conflito, a primeira coisa que Deus chama a nossa atenção e nos levanta a nos questionar. Porque a nossa primeira reação quando a maldade de alguém sobe até nós é uma reação de distância, de afastamento. Maldade de Nínive subiu até Deus e a reação de Deus foi se aproximar. A maldade de Nínive subiu até Deus e Deus se aproximou daquela cidade. Deus decidiu enviar um homem de Deus até aquela cidade porque
ele enxergava aquele lugar com olhos de redenção. E por vezes a gente não consegue fazer o mesmo. Às vezes a gente vê a maldade de alguém ou a maldade de um grupo de pessoas e a nossa primeira reação é se afastar, quando na verdade Deus quer que a gente se aproxime, mas se aproxime do jeito certo, se aproxime para revelar o amor de Deus através das nossas vidas. E continuando a leitura do texto, versículo 3, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E aqui essa cidade, Tarsis, ela é exatamente na direção oposta de Nínive. Então Jonas estava indo para o lado oposto da onde Deus tinha mandado para ele ir. E o texto continua, ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava ao ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido no porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: "O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos." Os marinheiros diziam uns aos outros: "Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal." E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: "Agora nos diga, quem é o culpado por este mal? O que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é?" Jonas respondeu: "Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: "O que é isso que você fez?" Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: "Peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês." E, em vez disso, os homens remavam, se esforçando para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: "Ah, Senhor, rogamo-te que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem. E não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado." Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Feche o seu olho, vamos orar. Senhor, será que somos nós que estamos fugindo da Tua presença, Pai? Será que somos nós que estamos dormindo no porão do navio das nossas vidas e indiferentes à Tua verdade, indiferentes à Tua voz, Senhor? Peço que o Senhor abra o nosso coração para Te ouvir. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Nós queremos ter um coração que Te agrada. Nós não fugimos da Tua presença porque nós não temos medo da Tua presença, Senhor. Nós não temos medo de entregar aquilo que o Senhor merece. Nós não temos medo de entregar o nosso coração, Pai. Marca o nosso coração, Senhor, essa noite. Nos encontra, Pai, num lugar que o Senhor se agrade de nós. Por favor, Jesus. Amém. Então, o livro de Jonas, ele é um livro
disruptivo, ele é um livro que, a partir do momento que você lê, você percebe algumas coisas estranhas, porque ele quebra muito a tua expectativa, ele quebra um paradigma daquilo que você pensa que ia acontecer. Então, o livro de Jonas é um livro de um profeta, onde a coisa mais importante não é aquilo que o profeta ia profetizar, não era aquilo que o profeta ia dizer, mas ele gira em torno da soberania de Deus. Não é à toa que o começo do livro, ele diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Então, aquilo já traz uma conotação da soberania de Deus. E aqui a gente vê as coisas meio que acontecendo no contrário do que a gente espera. Porque o profeta que, na teoria, deveria revelar o coração de Deus, deveria profetizar, porque afinal ele é um profeta, ele foge. Ele foge de uma profecia, ele foge daquilo que Deus havia entregado para ele. A gente vê alguns marinheiros que não eram crentes, eles estavam clamando cada um ao seu Deus, mas eles que estavam levantando Jonas e tentando fazer Jonas acordar e perceber que ele estava fugindo da presença de Deus. Eles eram mais crentes que o Jonas ali quase, tanto é que eles se convertem depois ali, né, porque eles clamavam cada um ao seu Deus, depois eles clamavam ao Senhor, Deus que fez a terra, os céus e o mar. Então aqui a gente vê uma postura de um coração que foi redimido. A gente tem essa quebra de expectativa, porque a gente fala, cara, o crente não está obedecendo. Os caras que não eram crentes se tocaram daquilo que ele estava fazendo, falaram para ele ir orar. O cara não queria orar, não orou, pelo que a gente leu aqui até agora. E eles tomaram uma atitude de clamar, de orar. Então a gente vê o profeta que não profetiza, o crente que é pedido para orar por um descrente chega para o crente e fala, ora aí que a gente está precisando, a gente vai morrer. E ele não ora, aquelas pessoas que têm que orar, a gente vê um Deus que, ao contrário do nosso imaginário, ele se aproxima daqueles que estão com uma maldade exagerada. A maldade de Nínive subiu até Deus, e Deus, em vez de ter o nosso raciocínio humano de ir lá e acabar com a cidade inteira de uma vez, ele decide se aproximar daquela cidade, um povo que não era o povo de Deus, não era Israel. Então a gente começa a enxergar nesse livro várias quebras de expectativa, várias quebras de paradigma. E esse livro, pelo menos eu, na primeira vez que eu fui ler, cheguei no último capítulo, que é o capítulo 4, e a gente vai falar um pouco sobre ele no final. E o livro se encerra com uma pergunta, e uma pergunta que não tem uma resposta. E eu lembro que eu estava lendo, daí eu virei para outra página e falei, não é possível que acabou agora o livro de Jonas. Parece que falta alguma coisa, mas na verdade é Deus revelando o seu caráter sobre nós, sobre as nossas vidas. E aqui a gente vê que as coisas não são da forma como a gente espera. E elas não têm que ser da forma como a gente espera. Ponto 1 que eu quero trazer aqui. Jonas se levantou mais para fugir da presença do Senhor. Então Deus chama Jonas, diz, Jonas, se levanta, vai profetizar até na cidade de Nínive. E Jonas se levanta mais para fugir da presença do Senhor. E isso traz algumas consequências. E a primeira delas, na linguagem do livro de Jonas, é uma decadência, um declínio. E um declínio geográfico, mas isso simboliza um declínio espiritual. Então Jonas, ele desce do lugar onde ele estava até a vila de Jope, ele desce dessa vila até o navio. Dentro do navio, ele ainda desce até o porão. E toda essa linguagem de declínio, de decadência, nos mostra que quando a gente foge da presença de Deus, quando a gente prefere fazer da nossa forma, quando a gente prefere fazer do jeito que a gente acha que é certo, ou a gente, às vezes, nem quer fazer aquilo que Deus está mandando, mas a gente desobedece e vai para o caminho oposto, para o caminho contrário, a gente está num declínio, a gente está numa decadência espiritual. Então, como você sabe que você está fugindo de Deus? Você vai estar num declínio espiritual. E esse declínio espiritual, ele tem um custo, ele tem um preço. Jonas, ele teve que pagar a passagem do navio, ele teve que se deslocar. Então você imagina, cara, você está indo para uma cidade e você não tem nada para fazer naquela cidade, você está indo para fugir e ponto, nada mais. Pensa na logística disso, na rotina que Jonas teve que abrir mão, teve que mudar tudo. De repente ele ia fazer alguma outra coisa
e ele não vai fazer mais porque ele teve essa decisão de fuga da presença de Deus. Então, isso gera um custo para ele, e aqui não é um custo financeiro necessariamente, mas é um custo de desgaste. Então, se você foge da presença de Deus, você vai se desgastar, querendo ou não. Você vai entrar num declínio espiritual, você vai ter um desgaste, e você vai gerar prejuízo para quem está na sua volta. Novamente, não é prejuízo financeiro, como Jonas teve aqui, mas é um prejuízo também espiritual. A gente leu aqui, os marinheiros estavam no navio, Jonas estava dentro desse navio, e eles tiveram que lançar as cargas ao mar, porque eles estavam desesperados, eles não sabiam o que fazer, e não faz sentido você lançar cargas do navio dentro do mar se o navio não está afundando. Então, tamanho desespero dos homens que estavam ali, dos marinheiros, eles não sabiam o que fazer, eles lançaram a carga que eles tinham todas no mar, porque eles queriam, de alguma forma, que aquela tempestade não quebrasse o navio estava no ponto de se despedaçar, mas por causa de Jonas, eles foram prejudicados, eles tiveram ali um desgaste, um custo, um preço, porque um homem estava fugindo da presença de Deus. Eles talvez nem sequer conheciam o Deus de Israel, mas o fato de um homem desobedecer, o fato de um homem fugir da presença de Deus, não afetou só ele, mas afetou quem estava em volta dele também. E aqui, Jonas 1:4, o Senhor lançou sobre o mar o vento forte, a tempestade era tão violenta que parecia que o navio estava ao ponto de se despedaçar. E aqui é importante que você entenda isso. Quando você está fugindo de Deus, você está fugindo da realidade na sua volta. Jonas estava fugindo de Deus, daquilo que Deus havia mandado ele fazer, da presença de Deus, do olhar de Deus, mas ele também tinha que fugir do mar, ele tinha que fugir da terra, ele tinha que fugir do ambiente. E tudo isso só revela o tamanho do desgaste que é fugir da presença de Deus. O tamanho do desgaste que é você querer estar indiferente, ou estar indiferente diante daquilo que Deus havia dito. Porque a gente sabe, talvez você conheça, muito provavelmente você conhece já a história de Jonas, não deve ser uma novidade para você. Mas Jonas, ele não era indiferente com relação aos ninivitas. Ele detestava, ele odiava, ele queria que aquele povo morresse. Mas ele era indiferente em relação a Deus. E Deus vai deixar isso claro no final do livro. Jonas, ele recebeu algo de Deus, recebeu uma ordem de Deus, recebeu uma direção de Deus, mas para ele tanto faz. Tanto faz. Não era relevante para ele. Era tão irrelevante que ele foi na direção oposta. E aqui, a tempestade que Jonas temia foi, na verdade, o caminho da sua restauração. Porque antes que Deus restaurasse Jonas a Nínive, ele precisava restaurar a obediência de Jonas. Então, muitas vezes, você passa por dificuldade, passa por uma tempestade, passa por algo que você não entende o motivo disso estar acontecendo, você não vê uma saída nessas coisas, mas Deus pode estar usando essa dificuldade, esse momento difícil, para chamar a atenção à sua presença, para chamar a atenção dos teus olhos aos olhos de Deus, do teu coração ao coração de Deus. E foi isso que Deus fez com Jonas. Ele precisava despertar Jonas, não só daquele sono que ele estava tendo dentro do porão do navio, mas ele precisava despertar o coração de Jonas, precisava despertar o espiritual de Jonas, o espírito de Jonas, porque ele já estava dormindo faz tempo. O barco foi só algo externo que evidenciou um coração que já estava adormecido há muito tempo. E aqui é importante que você perceba que a gente corre esse risco também. Jonas, ele era um homem de Deus, ele profetizou o avanço do reino de Israel, ele era um herói nacional. Mesmo assim, ele ficou indiferente com o que Deus havia dito, com a vontade de Deus. E o que isso significa para mim e para você é que você não pode querer acender uma fogueira com lenha que já queimou.
Você não pode viver daquilo que Deus fez através da sua vida no passado, daquilo que Deus revelou até você, daquilo que você fez para Deus, da obediência que você teve e teve um resultado que Deus te usou. Mas agora, isso precisa ser mantido, isso precisa continuar aceso, precisa continuar no teu coração. Com Jonas, não continuou, pelo menos até agora. Ele havia tido experiências com Deus, ele havia profetizado, ele era um profeta do Senhor, mesmo assim ele caiu na indiferença espiritual. E quem dirá nós que não vivíamos nesse contexto? Então, essa indiferença espiritual, ela é algo que a gente precisa ter a consciência, a gente precisa cuidar para que a gente não caia nessa indiferença. E Deus vai despertar Jonas, Deus ele quer despertar Jonas, e antes de curar uma cidade, antes de se revelar com graça a uma cidade, ele precisava curar o coração daquele profeta. E aqui ele usa a piedade pagã e gera um contraste dessa piedade pagã dos marinheiros com a indiferença profética de Jonas. Então, Jonas 1:5, você não precisa abrir, mas eu vou ler aqui. Então os marinheiros ficavam com medo e clamavam cada um a seu Deus, lançando no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado, dormindo profundamente. E aqui, se você tinha dúvida que Jonas era indiferente com Deus, agora você não tem mais, porque fica escancarado. Jonas sabia que aquela tempestade era Deus indo atrás dele. Ele sabia que ele estava fugindo da presença de Deus, e quando um profeta faz isso, é mais grave do que parece, é mais grave do que a gente tem noção muitas vezes. E Jonas, ele estava tão indiferente que se ele morresse ou não, se os marinheiros morressem ou não, para ele tanto faz. Tanto é que ele vai pedir para morrer nesse livro 4 vezes. Então ele não se importava com as coisas, ele estava indiferente completamente. E esse sono que ele teve, que ele adormeceu nesse navio, é só uma prova, uma evidência dessa indiferença que Jonas tinha com Deus. E o profeta, o ofício profético, o ofício da palavra, nada mais é do que revelar o coração de Deus. Revelar aquilo que Deus quer dizer, revelar aquilo que Deus se importa, revelar aquilo que Deus está vendo para outras pessoas. E naquele momento, Jonas estava tão desconectado disso, que o coração dele estava virado para o lado oposto. Estava virado para a cidade oposta, estava indo na direção oposta. E há momentos que o maior perigo que a gente tem não é o vento que Deus manda, não é a dificuldade que Deus manda, não é a aprovação que Deus manda, mas é o silêncio de quem deveria estar clamando, o silêncio de quem deveria estar levando a palavra de Deus e erguendo um altar de adoração a Deus. E aqui Jonas, ele é repreendido pela boca de um descrente. E talvez isso seja a coisa que mais nos escandaliza, ou pelo menos mais me espantou na leitura desse capítulo, que é Deus tendo que usar um descrente para chamar a atenção de um homem de Deus para o lugar da missão. Deus tendo que usar um descrente para falar, olha, a gente está morrendo aqui, será que você não pode orar? E talvez o seu Deus tenha misericórdia de nós, talvez o seu Deus te ouça e nos livre dessa situação. E nem assim Jonas ouviu, nem assim ele acordou. E o capitão do navio, ele exorta Jonas. E aqui a gente enxerga e percebe que a aprovação que Deus manda não é para nos destruir.
não é para te quebrar, é para te chamar, é para te despertar, para fazer com que você escute, para que você volte aos caminhos do Senhor, para que você não se desvie daquilo que Deus te chamou, para que você olhe para Deus e entregue o seu coração e faça isso com integridade, com completude e querendo fazer isso também. Deus queria a obediência de Jonas, mas Deus queria o coração de Jonas na missão. Deus queria o coração de Jonas pregando a palavra em Nínive. E aqui a palavra que o marinheiro, o capitão do barco, diz a Jonas, a palavra que ele usa é a mesma que Deus usou no início do livro, no primeiro capítulo, que é levante-se. Antes Deus usou para chamar Jonas à missão, e agora Deus está usando na vida, na boca de um descrente, para tentar despertar o profeta, para tentar despertar Jonas para essa missão. Ele diz, levante-se. E aqui a gente vê que diante da diferença do homem, Deus não é indiferente. Deus vê a nossa ação, a nossa razão e as nossas emoções quando Ele nos chama a cumprir um objetivo. E a gente precisa entregar essas três coisas para Deus: a nossa razão, a nossa emoção e a nossa ação. Não basta só fazer. Deus estava atrás do coração de Jonas. E Deus não era indiferente como Jonas era àquela circunstância. E então, caminhando para o final, no ponto 3, Deus encontra com Jonas. E aqui, no verso 17, diz que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. E aqui a gente vê e a gente percebe a diferença do amor dos homens e o amor de Deus. A gente se questiona qual é o limite do amor de Deus. E a gente percebe que o amor de Deus não está preso a um ambiente. Deus não precisa de um lugar específico para Ele conseguir mostrar o amor dele diferente de nós. A gente precisa se ambientalizar, a gente precisa de um contexto, a gente precisa de um lugar, mas Deus não precisa. Ele consegue fazer isso em qualquer lugar, até dentro da barriga de um peixe. E aqui, preciso te falar que não era uma baleia, não tente entender essa parte, porque fala que Deus preparou um grande peixe, então, se fosse uma baleia, ia falar que Deus mandou um grande peixe. Então a gente vê que é algo sobrenatural. Se você tem dúvida com relação a isso, se Deus tem essa capacidade, eu gosto de uma frase de um pastor, da Rafa Barbosa, que ele fala que se Deus tivesse escrito que Deus mandou um homem engolir uma baleia, ele ia acreditar ainda assim. Então, Deus usou esse ambiente, Deus fez da forma mais improvável e Ele demonstrou o amor dele, o amor de Deus, na barriga do peixe. Foi assim que Jonas teve um encontro com Deus. Foi assim que Deus começou a trabalhar a obediência de Jonas. E esse amor foi encontrado no lugar mais improvável. E às vezes Deus vai te encontrar no lugar mais improvável também. Deus vai te encontrar numa circunstância que você nem imagina. Mas Deus usa essas coisas, usa isso para chamar a tua atenção e para revelar o amor dele. E o peixe não era um castigo, muito pelo contrário, era uma provisão de Deus para Jonas. Era o início ali da redenção de Jonas. Porque muitas vezes você deve ter escutado já, quando você era criança, em escola dominical, alguém falar: se você não obedecer igual Jonas desobedeceu, Deus vai mandar um peixe, vai te engolir, você vai ser castigado por isso. Mas, na verdade, o peixe era a manifestação da graça de Deus. O peixe era o início da redenção de Jonas. E era um ato de paixão, um ato de misericórdia. E Deus preservou Jonas ali dentro. Foi a primeira vez, o primeiro registro que a gente vê Jonas orando.
E aqui a gente pode trazer para a nossa vida e entender que se algo difícil, se uma circunstância ruim te levou a orar, ela já valeu a pena. Ela já cumpriu um propósito ali. Porque ela te aproximou de Deus de uma certa forma. E aqui, partindo para o final, Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. E Jesus ele vai fazer uso desse episódio, dessa linguagem, e vai falar que o único sinal que seria dado a essa geração ali, Deus falando aos discípulos, seria o sinal de Jonas. E aqui a gente tem o último contraste desse capítulo, que é Jesus e Jonas. Enquanto Jonas fugia de Deus e da sua missão, Jesus encarou a morte nos olhos, abraçou aquela cruz por amor a mim e a você. Então, essa é a diferença de um profeta, de um homem de Deus, que fugiu da presença do Senhor, e a diferença dele para Jesus, que obedeceu à voz de Deus, obedeceu à voz do Pai, e foi até as últimas circunstâncias. E, para a gente finalizar, que a gente entenda que o peixe resolveu o problema da obediência, mas ainda faltava uma coisa para Deus consertar em Jonas. Quando Jonas sai da barriga do peixe, ele é cuspido em uma praia próximo de Nínive. Nínive não tinha praia, então Deus não mandou ele diretamente na cidade. Deus mandou ele longe, a cidade não tinha praia, então ele teve que ter essa atitude de caminhar, de andar pelo menos 30 quilômetros, a praia mais próxima, talvez não seja essa, mas foi no mínimo 30, em direção à obediência. Então, o peixe serviu, a tempestade serviu para que Jonas obedecesse à voz do Senhor pelo menos uma vez, mas ele ainda precisava consertar mais uma coisa em Jonas.